Queridos irmãos, graças a Deus aqui nos encontramos na nossa casa de amor e caridade para mais uma sessão pública doutrinária. Vamos ouvir uma mensagem que Lourival Lopes nos traz no livro Gotas de Esperança, onde nos diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Esta é a verdade que você jamais deve esquecer. As suas dificuldades, os tropeços, os problemas, os erros, no fundo, são os maiores agentes do seu progresso. Sem eles, você não exercita a força de vontade, fica estagnado. Bendiga as suas dificuldades. Através delas, você se esclarece, dinamiza-se, aumenta a fé em Deus, descobre a força que possui. Os bens da vida se multiplicam naqueles que amam. Por isso, louve a Deus, tudo agradeça, trabalhe confiante. E com esta mensagem, serenando nossas mentes, nossos corações, vamos orar, meus irmãos, para nos ligarmos à equipe espiritual aqui presente em nome de Jesus, dizendo a prece que Ele nos ensinou. Deus, Pai de bondade infinita, que estás aqui, Senhor, como em toda parte. Santificado seja o teu santo nome, que o teu reino, o reino do amor nos alcance. Que seja sempre feita, Pai, a tua vontade, na terra como em todos os mundos habitados. Dá-nos, Senhor da vida, hoje e sempre, o pão do corpo e o alimento espiritual. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas faltas, à medida, Senhor, que buscavas amar, perdoar e compreender os nossos semelhantes. E em teu nome, Pai de bondade infinita, de Jesus, o nosso amigo maior, que nesse momento consideramos iniciar a nossa sessão pública doutrinária desta hora. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos falar agora sobre destino. O trabalho de hoje tem por título O Destino de Todos Nós. Existe destino? Se existe, o que é? São perguntas fáceis de fazer e bastante complexas para responder. Podemos afirmar, inclusive, com base nos ensinamentos da doutrina espírita, que existe a partir do momento em que o arquitetamos. Na questão 851, o Livro dos Espíritos nos explica que a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Ainda quando os espíritos perguntaram na questão 859A, há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? A resposta foi sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acredites, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Podemos usar a imagem de um viajante marítimo, como foi Cristóvão Colombo, por exemplo, que um dia se propôs a encontrar o caminho das Américas.
a partir do momento que faz a sua carta marítima de viagem para chegar ao nosso continente, estava traçado o seu destino. Da mesma forma, arquitetamos o futuro na medida em que elaboramos o nosso projeto encarnatório. Emmanuel afirma que o destino é um campo restituindo o que recebe. Reforça a ideia de que o campo nos dá o resultado de um processamento que alimentamos com as sementes que jogamos na terra, o que foi confirmado pelo Cristo quando conta a parábola dos talentos. Onde entra Deus nesta história? Vamos fazer o uso do mito do primeiro homem, a história bíblica de Adão e Eva. Este contato da antiga Babilônia, reescrito e levado para o Antigo Testamento por volta do ano 850 a.C., vai ilustrar e ajudar a responder. A questão 115 de O Livro dos Espíritos nos ensina que fomos criados simples e ignorantes para progredir naturalmente. O nosso objetivo é ser espírito puro e atingir a perfeição, sendo plenamente feliz e sem perturbações. Podemos fazer uma analogia com o mito citado há pouco, na medida em que, figurativamente, o primeiro casal, morando no paraíso, também foi criado simples e ignorante. Por isso, estavam impedidos de comer do fruto da árvore que se encontrava no centro do jardim, pois se comessem tal frutos, seriam conhecedores do bem e do mal. Esta desobediência significava o salto qualitativo para que a criatura passasse a ser detentor do livre-arbítrio. Sabemos que o princípio inteligente habita em nós desde o início como legado da inteligência da criação. Os espíritos passaram então a buscar o seu próprio progresso, uma vez que tornaram-se conscientes de que precisavam e podiam progredir. A desobediência também representa a libertação das limitações do paraíso, uma vez que, para o conhecimento, é preciso perder a inocência e toda a ingenuidade. Ficar no paraíso para manter a segurança e a comodidade resulta em permanecer sempre no estado de ignorância. Ora, se Deus sabe todas as coisas, sabia também que o casal não iria obedecer à recomendação de não comer o fruto proibido. Desta maneira, Deus sabe o que vai acontecer, pois criara o ser humano para ser ele mesmo, tornando-se capaz de projetar o seu porvir, o seu próprio destino. O filósofo Martin Heidegger afirma o destino como sendo a decisão autêntica do homem. O destino é a decisão de voltar sobre si mesmo e delegar para si e recolher por si a herança das possibilidades passadas. Recolher dentre as possibilidades que o ser humano descobre e desvela para a sua vida, e colher delas o legado para si, tendo como conteúdo a herança de possibilidades passadas, combina muito bem com a trajetória do espírito que, de sucessivas encarnações, vem tecendo seu destino através dos aprendizados já conseguidos
e dos novos ainda a serem obtidos. Ao fazermos o destino, não podem surgir os acasos? Deles não temos culpa. Para isso, vamos buscar apoio no conceito da sincronicidade, desenvolvido por Jung, que admite conexões causais entre os acontecimentos. Esta teoria nos diz que o mundo no qual vivemos é organizado a partir dos modos de ver que se tornam dominantes por nós mesmos. Isto é, a representação do mundo é psiquicamente determinada. Vemos as coisas, classificamos e as compreendemos, dando sentido a elas a partir dos pontos de vista próprios e de como pensamos. Entra em cena o livre-arbítrio, que é uma propriedade natural do espírito, uma vez que ninguém pode entrar em nossa mente e mudar nossa opinião ou ponto de vista. Podemos ser influenciados na medida em que nos sentimos vulneráveis, inseguros ou temerosos sobre o que fazer, mas a decisão será nossa em todos os casos. É foro íntimo. Basta pensar que quando estamos fortemente determinados a fazer alguma coisa ou pôr em prática uma vontade, não perguntamos a ninguém, não buscamos opiniões e faremos as escondidas para que ninguém nos veja. Vamos evitar interferências e palpites sobre o que estamos prestes a realizar. Nesse poder que detemos sobre a nossa vontade é que reside o livre-arbítrio. Mas até mesmo as coisas mais absurdas que nos acontecem serão de nossa responsabilidade? Recusamos o causalismo das próprias ações porque temos que assumir as responsabilidades por elas? Admitir causas aos acontecimentos faz com que as pessoas possam atribuir múltiplas perspectivas aos fatos observados, sendo possível conferir significados segundo os nossos princípios e ideias. Podemos julgar, decidir e escolher sobre os eventos que queremos enxergar, deixando de ver outros segundo as conveniências. No comentário da resposta à pergunta 852 do Livro dos Espíritos, temos as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas, que nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achando mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio, atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Atitudes morais e sentimentos que parecem não vir de nós, como ficam? Ficam ainda mais complicadas, porque o causalismo torna explicáveis apenas os eventos que se desenvolvem no espaço e no tempo. Para isso, usamos as datas para localizar os acontecimentos. Na vida moral, os atos e atitudes são mais ainda de nossa responsabilidade, pois os sentimentos não se conservam. Podemos estar certos e convictos do nosso afeto ou raiva para com alguém, e apenas pouco tempo depois nós sentimos diferentes, não sabendo explicar o que causou a mudança. A resposta à pergunta 861
do Livro dos Espíritos, sobre este particular, explica: quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Como continuar construindo o nosso destino? Acredito que possamos montar uma base para a construção e desenvolvimento do destino humano, pensando em 3 grandes colunas de sustentação. Primeiramente, devemos levar em conta que a partir do momento em que o ser humano adquire discernimento entre o bem e o mal, e precisa promover o seu próprio progresso, ele passa a ser uma criatura angustiada com as suas próprias necessidades, urgências e objetivos. Torna-se assim um sujeito ético. Agora, preocupa-se com ele mesmo e em como viver e conviver com os outros, de modo a não causar-lhes mal. A ética traduz-se por uma ciência dos princípios e do comportamento moral e da natureza do bem. Afinal, como nos ensina Aristóteles, vivemos em busca do supremo bem. Em segundo lugar, tornamos-nos seres preocupados e responsáveis pelo nosso desenvolvimento moral. Moral traduz-se por expressão de atitudes positivamente avaliáveis por nós mesmos e pelo nosso semelhante. Como agimos cientes dos nossos deveres, isso nos toca e toca aos outros também. É o discernimento do que devemos fazer, não do que temos que fazer. Em terceiro lugar, falta apenas o coroamento dessas atitudes, que é a prática da justiça. Fazer em todas as circunstâncias o que queremos que os outros nos façam. Por que a vida tem que ser de aflições e alegrias, de vitórias e derrotas? Porque Deus não fez perfeitas as suas criaturas? Simples, para que cada uma tenha a liberdade de agir, construir o próprio destino, assimilar os conhecimentos intelectuais e morais que desejar e colher o fruto do próprio esforço. Mas para isso é preciso adquirir responsabilidade, conviver em harmonia com as leis divinas e respeitar a jornada evolutiva dos semelhantes. Para não errar, existem leis e elas estão gravadas na consciência de cada um. Não há como alegar ignorância. Quando teima em caminhar fora dos trilhos legais, o espírito descarrila, o estrago é imenso, e então a dor entra em ação a fim de devolvê-lo aos trilhos da lei. Os desafios existem para serem vencidos. Deus não só criou, como deu às suas criaturas todas as oportunidades de crescimento. É um processo difícil, mas a pedra preciosa só apresenta brilho e beleza após passar pela lâmina agressiva do burilo. Nenhum espírito alcançará a angelitude sem acionar força de vontade, fé e perseverança no trabalho abençoado. Ninguém evolui na ociosidade. Entretanto, ao lado do trabalho material, há outro bem mais difícil, é o desafio da conquista moral. Difícil,
lento e demorado, porque exige modificação nas entranhas do espírito, onde estão enraizadas as velhas imperfeições. É lá que os séculos gravaram as suas derrotas morais. É preciso esforço para arrancá-las. Só então o ser endurecido, odioso, vingativo, vicioso, conseguirá tirar a venda que o enceguece para enxergar quão grande é o amor do Pai por suas criaturas. Só assim ressurgirá o homem novo, espiritualizado, solidário, complacente, caridoso, disposto a seguir os passos de Jesus. Não foi por acaso que ele afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Enquanto os valores materiais continuarem a ter maior peso do que os valores morais, a dor se fará presente na vida do homem. Enceguecido pelas ilusões, não conseguirá enxergar a necessidade do crescimento moral, a fim de banir do orbe as contendas individuais, a miséria, a ignorância, a criminalidade, as guerras que tanto perturbam o progresso da humanidade. Somente o amor, o perdão e a caridade têm poder para consolidar uma era de paz. O sofrimento de hoje nada mais é que o resultado da semeadura do ontem. É o que se planta hoje terá que ser colhido amanhã. A lei divina não admite impunidade. A lei da reencarnação e a de causa e efeito, de mãos dadas, se encarregam de aproximar os indivíduos que se comprometeram com o mal para juntos se redimirem. Nessa jornada, embora árdua, ninguém ficará na orfandade. Todos serão agraciados conforme suas obras. Jesus, modelo e guia da humanidade, sustentará a todos nas horas mais amargas. E agora, para finalizar, meus irmãos, minhas irmãs, volvidos ao pó, teus últimos despojos terrestres, chegado às regiões espirituais, tua essência purificada, tua memória e tua obra hão de amparar ainda os homens, teus irmãos, em suas lutas, em suas provações, e poderás dizer com a alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril, não foram vãos meus esforços. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Que assim seja. Que neste momento possamos todos nós deixar as nossas preocupações, elevar o nosso pensamento e, unindo os nossos pensamentos, dizer uma prece pelos enfermos do corpo e da alma, principalmente pelos que nos preocupam. Deus onipotente, que vês as nossas limitações e necessidades, digna-te escutar, benevolente, a súplica que te dirigimos por todos os enfermos, do corpo e da alma, suavizando o amargor da posição em que se encontram, assistindo-os
em suas aflições. Dá-lhes confiança e forças para que possam enfrentar estes momentos difíceis. Encaminha para eles o nosso pensamento, a fim de que os ajudemos a manterem-se corajosos. Agasalha-os em tua infinita misericórdia, aliviando-lhes as dificuldades e inspirando-lhes a coragem de que necessitam para reerguerem-se e buscarem o caminho que conduza ao teu amor, agora e sempre. Agora então, meus amigos, vamos dizer uma prece pela paz entre as nações, pelos governantes, pelos líderes. E é nesta hora grave e difícil, delicada, que todos nós nos encontramos, que somos convidados a este movimento de autossuperação. Impossível fazê-lo, Senhor Deus, sem o teu auxílio, sem a consciência desperta para a mais alta significação da vida para todos nós. Traze, Senhor, convites de amor para cada um, em cada movimento teu. Nossa alma desperta para que as mudanças que se fazem inadiáveis possam ocorrer. Neste momento, todos nós em humanidade clamamos: cura-nos, Senhor, livra-nos da violência, livra-nos do mal. E Deus, todo amor, nos contempla, nos envolve e nos responde: cura-te, filho meu, eu estou aqui para te auxiliar. Confia. Que possamos desfrutar deste especial momento que todos nós em humanidade estamos vivendo, para que possamos compreender que há um chamado para cada um de nós, uma tarefa para cada um de nós, para que possamos desenvolver. Que estejamos despertos, alertas, atentos, cuidadosos para com as oportunidades que a vida nos alcança. Seja conosco, Senhor Deus. Abençoa-nos, Jesus. Neste momento, então, vamos fazer uma prece pelo movimento espírita, principalmente em nosso município, pela nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade e pelo Núcleo Nova Esperança. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar a bênção da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renova a fé na bondade divina. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem sem traçar condições, sem perguntar a quem. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino do amor. E agora então, companheiros, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, dizendo uma prece por todos nós aqui presentes ou ouvintes, envolvendo através do nosso pensamento nossos entes queridos e aqueles que necessitam de nós. Meu Pai, em tuas mãos deponho o meu cansaço e o meu receio, para que os toque a tua graça e me mostres o melhor meio. Também te entrego os meus entes queridos, a tua guarda os confio, e da velha angústia relaxo, como um barco em manso rio. Meu Pai, para os teus olhos, peço que olhes pela minha vida
e eu quedarei sereno, alma em paz, agradecida. Tua verdade é que me ensina e tranquiliza a exausta mente. Também sobre meus entes queridos, as tuas mãos descerão. Bênçãos de Pai são como o sol, o teto, a alegria e o pão. Dos meus ombros hoje retiro tudo que me tem pesado e seguirei de alma contente por ti abençoado.